Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa atual. Hoje é domingo, né? Dia de aproveitar um pouquinho em casa. Tem gente que arruma, tem gente que curte mesmo, dorme até mais tarde. Tem gente que fica no sofá, assim, tomando aquele cafezinho e assistindo o programa atual. Coisa boa ter a sua companhia aí em casa, viu? Mas a gente vai ter que começar com um assunto um pouquinho custoso para todas nós mulheres. A gente vê na mídia, né, nos dias atuais, tantos casos que falam de feminicídio. É uma situação que as mulheres, a cada dia que passa, se preocupam mais com tudo que vem acontecendo. O último aconteceu na cidade de Nova Friburgo. 2 mulheres foram assassinadas dentro da própria casa, simplesmente porque um homem resolveu atear fogo. Isso vem ressaltando esse assunto cada vez mais. Nossa repórter Paula Winter conversou com uma advogada especializada nesse assunto que vai explicar para a gente como isso acontece, o porquê, como a gente pode se livrar de vários tipos de situação e a gente sempre tem que se manter muito bem informada. Vamos acompanhar então essa entrevista. Olá, Luciana. Pois é, hoje eu recebo a doutora Aline Spinelli, advogada e professora de Direito Penal, para falar um pouco mais sobre o feminicídio. Isso que está começando a acontecer aí e as pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito. Seja bem-vinda ao programa atual, doutora Aline. Eu gostaria que primeiro você explicasse para o pessoal de casa o que é o feminicídio. Boa tarde. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, que a gente já conhece, que equipara, que elevou esse crime, essa violência, esse ápice da violência praticado contra a mulher em razão do gênero, tá? Em razão do gênero, não é um homicídio qualquer em que a mulher é vítima, como um atropelamento, um caso em que uma mulher num assalto, sofra um assalto e venha a morrer em função desse assalto. Isso não é feminicídio. O feminicídio é quando o alvo, a mulher, ela é sacrificada, ela é morta por causa do gênero, ou por conta de uma relação afetiva, de intimidade, ou por conta de um crime de ódio, ou por conta de homofobia, ou qualquer sentimento que esteja atrelado à razão de gênero. E esse feminicídio, ele veio com a lei de 2000, ela entrou em vigor dia 10 de março de 2015, que equiparou esse homicídio ao status de crime hediondo. Então, a mulher que é vítima de feminicídio, ela hoje é vítima de um crime hediondo, um crime que é visto pelo legislador e pela sociedade como um crime repugnante, e ela tem ali a pena muito maior do que um homicídio comum. Ela já parte de um princípio de 12 anos que chega até 30 anos de reclusão. E existem casos de feminicídio, tipificação de feminicídio? Como que funciona isso? Olha, aqui no Brasil ainda não existe essa categoria. A lei é nova, né? Entrou em vigor em 2015, mas o que a gente pode dizer que, observando um estudo mais avançado, como o do México, como de outros países, né, que foram países que se adiantaram na legislação de proteção à mulher, no combate à violência, a gente observa que o feminicídio, ele tem ali o feminicídio por conta da relação de intimidade, da relação afetiva, tendo coabitação ou não, pode não ter mais, pode nunca ter tido. O feminicídio infantil, que é um estudo que está sendo muito divulgado em outros países e o Brasil está engatinhando. Tem o feminicídio por conta do ódio, da homofobia, ou do racismo, ou de questões políticas, né? E tem a questão que estaria incluída na homofobia, que é o feminicídio em que a vítima é a transexual, que já carrega na sua identidade lá a identidade de mulher, aquela identidade já conferida pela justiça. Na semana passada, aqui em Nova Friburgo, um caso assustou a população quando um trágico incêndio
atingiu, né? Um homem incendiou uma casa com 2 mulheres dentro e uma chegou a ser vítima fatal. Isso se enquadra em feminicídio? Sim, se enquadra em feminicídio. As 2 vítimas são vítimas, sim, de feminicídio, né? Ali, o incêndio foi só o meio que esse assassino usou, né, para cometer o seu crime horroroso, repugnante e hediondo. O incêndio é só um meio, é um crime contra a vida, é um crime hediondo, e uma é a vítima que tinha uma relação afetiva, segundo informações divulgadas nos jornais, né, e pela própria polícia, porque a fase de inquérito acho que ainda não foi concluída, mas uma tinha uma relação amorosa, estava tentando se desvencilhar dessa relação amorosa, segundo relatos jornalísticos, e a outra é vítima de feminicídio também, só que por conexão, que também é uma das vertentes do feminicídio, que é o feminicídio por conexão, aquele que acontece quando essa vítima se interpõe entre o alvo principal do agressor, do assassino, e o assassino, e ela está ali por conta de apoiar, impedir o crime, ou está ali por qualquer outra razão. E aí ela se torna vítima do feminicídio por conexão, que parece até, infelizmente, que veio a óbito. Então seria, até o presente momento, uma vítima de feminicídio tentado e uma vítima de feminicídio já, infelizmente, consumado. O homem foi preso, transferido para uma unidade prisional no Rio de Janeiro. A partir daí, qual é o procedimento? Eu não posso falar sobre o procedimento do caso específico, né? Em linhas gerais, em apertada síntese, o que se tem é, quando conclui o inquérito, os policiais mandam o inquérito para o Ministério Público oferece denúncia, né? Nesse caso, acreditamos pelos dados que serão 2 crimes de feminicídio, e provavelmente ele deve continuar preso por prisão preventiva, deve ter sido convertido em prisão preventiva, essa prisão dele. Ele não terá, se ele for condenado, como ao que tudo indica, esses 2 crimes hediondos terríveis, pavorosos, ele não terá direito a nenhum tipo de graça, indulto, anistia, porque o crime é hediondo. A sua progressão de regime se dá de forma muito mais retardada e lenta, como se deve ser. E o crime hediondo, ele tem uma pena, como eu falei, maior, né, superior ao crime do homicídio comum. E ele deve responder o processo todo preso em regime inicialmente fechado. Os casos de feminicídio vêm aumentando no Brasil nos últimos meses. Como que está a situação? Olha, nos últimos meses não. Os casos de feminicídio no Brasil, eles nas últimas décadas, eles cresceram pavorosamente. A lei de feminicídio trouxe a tipificação em 2015, né? A lei de violência doméstica, aquela lei que a gente chama de Maria da Penha, é uma lei bem anterior. É uma lei que já veio para tentar proteger a mulher. E essa lei trouxe uma proteção, mas trouxe também mais refletores para cima da questão da mulher. E por conta dessa lei e das mídias sociais e do Facebook, né, Instagram, de acessórios que nós temos para nos informar, essa violência contra a mulher, ela está sendo mais divulgada. E a questão principal, com esse discurso de empoderamento, de libertação, de ascensão da mulher, né, da libertação daquela mulher submissa, o homem que vem daquele regime de patriarcado, ele veio, estatisticamente, comprovadamente, ele veio se tornando muito mais violento pela perda do território. E é essa a principal questão a ser analisada e a ser combatida nessa luta, né, de combate à violência doméstica e, por consequência, ao feminicídio. E a gente sabe que a luta é diária, né? Doutora, quais são as orientações que você poderia dar para evitar um feminicídio estando dentro da situação e fora dela? Estando dentro da situação, assim que o alerta acender para a mulher que está naquele relacionamento abusivo, em que ela é oprimida, em que ela é diminuída, em que ela é desvalorizada só por ser mulher, por aquela inferioridade da relação, ela deve buscar uma confidente ou um confidente
ela deve produzir provas dessa relação, ela deve guardar e-mails, conversas pelo WhatsApp, ligações, gravar xingamentos, filmar o que ela puder, guardar documentos, cópias de documentos na casa de algum amigo, de algum parente, ter uma rota de fuga, ter 1 ou 2 casas para ir, caso precise. E, se ela estiver coabitando com esse agressor, com esse possível agressor, ela deve sair da casa sem que ele esteja presente. E se ela tiver algum embate físico com ele em alguma residência, evite ficar perto de faca, de fogo, evite deixar chaves ou trancas para que ele não possa colocá-la em cárcere privado e atear fogo ou usar de qualquer outro meio para causar uma violência que pode vir a ser letal. E fora da situação? Fora da situação, cabeleireiros, amigos, professores, advogados, médicos, enfermeiras, qualquer pessoa que conviva com uma vítima de relacionamento abusivo, ela deve oferecer assistência, telefone, um telefone reserva, ela deve ajudar fisicamente a que essa pessoa se dirija a uma delegacia, a DEAN, né, a uma sede policial, para que ela, se tiver provas, conduza esse processo até conseguir uma medida protetiva e ajudar essa mulher a não fraquejar, porque uma vez iniciado esse ciclo, ele não tem volta. Aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem que acabar, né? No caso de homem e mulher, a gente sempre deve meter a colher, o garfo, a faca, tudo que a gente puder para tentar preservar a vida dessa mulher. Doutora Aline, gostaria de agradecer a sua participação e as informações. Seja sempre bem-vinda ao programa atual. É um grande prazer estar aqui ao seu lado, falando desse assunto tão necessário. Eu estou sempre à disposição e uma ótima tarde. Muito obrigada, doutora Aline. E Luciana, eu volto com você para o estúdio. Bom, são assuntos como esse, né? É um domingo de manhã, é um domingo que a gente tem até para ficar mais leve em casa, mas são assuntos que a gente deve falar, não pode ser tabu, a gente precisa se informar, a gente precisa ter na lei uma maneira de ter os nossos direitos. Então, que esse assunto possa permanecer, sim, nas reuniões entre amigos, entre família, que isso possa ser colocado de uma forma muito aberta. É muito sério e a gente precisa se livrar desse tipo de situação. Mas nós vamos a um breve intervalo comercial, porque tem cozinha, né, no próximo bloco. Um bolinho hoje vai cair muito bem. Não perca a receita.